Os dados que nós vimos anteriormente sobre a evolução do balanço dos bancos centrais, comportamento das taxas de juros de curto prazo, comportamento do mercado de dívida pública e das taxas de juros de longo prazo, revelam que o período que compreende a crise financeira global lá entre 2007 e 2009, com desdobramentos nos anos subsequentes, até a eclosão recente da pandemia do Covid-19, que não é um fenômeno econômico, pelo contrário, mas que reverbera no mundo econômico com muita intensidade. Trata-se da maior crise econômica que nós vivemos, provavelmente, em mais de 100 anos. Isso tudo, esse conjunto de choques e de instabilidades, produzem mudanças na realidade política, econômica e institucional e geram também questionamentos sobre o futuro da integração das economias e do seu comportamento. Então, temas que surgiram ao longo desses últimos anos e que afetam claramente o ambiente financeiro internacional é, por um lado, perguntar se a globalização continuará no ritmo que vinha desde os anos 80, em que os mercados financeiros estavam cada vez mais integrados e que, para tanto, não somente aspectos tecnológicos de redução de custos de transação associados ao avanço nos transportes, ao avanço nas comunicações, às novas tecnologias, o acesso, ampliando a capacidade computacional e também o acesso a informações, mas, adicionalmente aos elementos tecnológicos e de custos físicos, há também todo um conjunto de ideias, de valores, de leis e de regras que priorizam a abertura num contexto multilateral. Pois é isso que vem se questionando no período recente com a ascensão dos nacionalismos e dos populismos e o crescente fechamento e as tensões entre as economias. Será que esse conjunto de choques está produzindo o fim do que se denominava de uma ordem liberal multilateral e da globalização? Bom, colocamos isso como pergunta porque a resposta virá da realidade e não de modelos teóricos a priori, mas essa é uma questão que está sendo objeto de discussão e que tem, no processo de ascensão da China e a reação dos Estados Unidos, um elemento fundamental. Os Estados Unidos, no período recente, vem reagindo à ascensão chinesa com políticas fortemente nacionalistas, fortemente protecionistas e que, de alguma forma, desmontam a arquitetura criada pelo próprio Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial e que priorizava o multilateralismo aberto. Ainda assim, do ponto de vista real e do ponto de vista financeiro, é um mundo em que as dívidas não param de crescer, isso era anterior à pandemia e se multiplicará na pandemia, isso produzindo muitos desequilíbrios de estoques e de fluxos e de preços, como nós vamos tentar observar ao longo da nossa disciplina, e um mundo de baixo crescimento, de baixo dinamismo do ponto de vista real. Agora, este mesmo mundo segue avançando em várias frentes. Então, o uso maciço de inteligência artificial, o surgimento de novos instrumentos monetários e financeiros, como as moedas digitais, as criptomoedas, tanto as privadas como as públicas. Recentemente, a China anuncia o Yuan, os testes iniciais para transformar a sua moeda numa moeda digital, sua moeda estatal. A emergência de instituições financeiras muito dinâmicas de base tecnológica, reconhecidas e conhecidas como fintechs, dentre outros fenômenos, vão mudando os mercados financeiros. O interessante de estudar as finanças internacionais é perceber que este é um ambiente em permanente mutação e isto, de alguma forma, tem que ser considerado e por isso enfatizamos o olhar histórico, porque o comportamento dos mercados financeiros hoje não necessariamente é igual ao comportamento de uma década ou de 20 anos atrás. Há elementos de continuidade, elementos de ruptura, novidades e aspectos que ganham maior visibilidade em um determinado momento histórico. Os gráficos nos permitiram ver aquilo que muitos chamam de anomalias, as políticas monetárias não convencionais, os juros excepcionalmente baixos, o baixo crescimento econômico, o risco que é percebido pelos agentes muito menor do que o risco potencial que os ativos têm, a emergência sempre de inovações financeiras que escondem esses riscos e a existência crescente da inteligência artificial, algoritmos matemáticos que
tomam decisões de compra e de venda nos mercados financeiros e vão potencializando instabilidades. De modo que nós, para cada momento de expansão, de ruptura e de crise, nos perguntamos se as lições corretas foram aprendidas pelos agentes públicos e privados e se é possível corrigir eventuais excessos para evitar crises no futuro e como agora, né, esses agentes vão reagir com a pandemia. Novamente, são perguntas para as quais as respostas serão objeto, né, da realidade que se monta a partir das decisões públicas e privadas e que nós não sabemos a priori. Podemos formular as questões e indicar potenciais caminhos. E isto acontece sempre. O sistema financeiro está sempre sujeito às relações entre poder e dinheiro. É um sistema hierarquizado. No pós-guerra, os Estados Unidos lideram e ganham a guerra e reorganizam o sistema econômico internacional a partir do acordo de Bretton Woods, particularmente para o mundo ocidental que estava na sua esfera de influência. Um dos aspectos fundamentais foi criar um regime cambial em que as moedas fixaram seus valores frente ao dólar. Isso prevaleceu por um certo período de tempo, com alguma instabilidade, como nós vamos ver no ponto 6 do programa. Mas no começo dos anos 70, os Estados Unidos mudaram radicalmente a sua política. E o seu secretário do Tesouro, à época, o John Connally, ele expressa com muita clareza esses aspectos de assimetria. Naquele momento, os Estados Unidos abandonam a relação fixa do dólar frente ao ouro e deixam o dólar flutuar frente às demais moedas. Quando ele apresenta isso para os demais países, ele usa essa frase que vocês estão lendo aí. A moeda é a nossa moeda, o dólar é a nossa moeda, mas o problema é de vocês. Então, os Estados Unidos mudaram radicalmente a sua política em função dos seus interesses, gerando externalidades negativas naquele momento para os outros países. Estes temas são permanentes. O Robert Mundell, que é um grande economista que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 99, que é uma das referências dos modelos que nós estudamos de finanças em economias abertas, nos lembra que sempre houve poucas moedas conversíveis internacionalmente ocupando o topo dessa hierarquia monetária e financeira. Né? E essa frase é uma boa síntese, dizendo que grandes poderes, né, têm grandes moedas, quer dizer, grandes poderes estatais têm capacidade de emitir moedas que são amplamente aceitas, exatamente porque esses poderes garantem a segurança, a liquidez, a confiabilidade dos seus instrumentos monetários e financeiros. Em muitos momentos, essas relações de assimetria se explicitam, mas elas explicitam particularmente quando nós estamos em meio a crises. Por exemplo, lá em 2013, os Estados Unidos estão, entre aspas, normalizando a sua política monetária, acabando com o que naquela época se imaginava ser, de fato, o último capítulo de uma política convencional, não convencional, da expansão quantitativa de balanço, ou seja, o Fed colocou a taxa de juros basicamente em zero e continuou estimulando monetariamente a economia, comprando títulos podres que estavam no balanço dos bancos. E isso tinha um montante, né, perto de 80 bilhões de dólares por mês. Pois a partir de um determinado momento, isso é revertido, só que quando os Estados Unidos anunciam a mudança da sua política monetária, os capitais que tinham entrado fortemente nos países emergentes, tornado as taxas de juros lá mais baixas, os ativos mais atraentes, esses recursos voltam para os Estados Unidos, causando instabilidade nos outros países. Então aqui o então presidente do Banco Central da Índia se queixa, né, dos efeitos, né, de transbordamento da política monetária dos Estados Unidos, ao que a presidenta da época, presidente do Federal Reserve, a chairwoman do Federal Reserve, Janet Yellen, vai claramente, não numa resposta direta ao presidente do Banco Central da Índia, mas tratando genericamente do tema, dizendo que os Estados Unidos fazem a sua política monetária em função dos seus interesses domésticos, e isso gera efeitos internacionais, mas, né, os demais países têm que administrar isso. Isso é uma forma de observar essa hierarquia monetária e financeira. O presidente do Banco Central da China, quando estoura a crise financeira global, volta para a ideia lá do Keynes, né, durante as discussões que antecederam a criação de Bretton Woods,
sobre a necessidade de criar uma moeda internacional, uma moeda de reserva internacional, né? De alguma forma, esse foi um tema polêmico, que acabou ficando um pouco de lado naquele momento, por uma razão muito simples. Isso, né, bate de frente com o papel do dólar e com a posição dos Estados Unidos. Mas mais um exemplo de que isso é uma discussão permanente na economia, na teoria e na política. O dólar se mantém a moeda hegemônica desde o pós-guerra. Os dois gráficos, né, do estudo da Carmen Reinhardt e dos seus coautores mostram que desde os anos 50 até hoje, né, o gráfico vai até 2015, a participação do PIB dos Estados Unidos a valores de mercado, paridade de poder de compra, vem caindo proporcionalmente com proporção do PIB global, né, até porque outras economias vêm crescendo mais do que os Estados Unidos. Mas a posição do dólar como moeda, como ativo de reserva, segue mais ou menos estável, né? Mais da metade do sistema monetário e financeiro internacional, a depender da métrica, né, tem o dólar por referência, mesmo que o PIB dos Estados Unidos diminua. Então, alguma outra coisa que não o lado real somente que sustenta o dólar ao longo desses vários momentos históricos, basicamente em 70 anos. Esse outro estudo, né, mostra o peso do dólar em várias dimensões, nos mercados de dívida, de empréstimos, no giro diário do mercado cambial, nos pagamentos internacionais, nos ativos de reserva, comparativamente a outras moedas, em que de fato o dólar tem um papel absolutamente proeminente e de liderança internacionalmente. Nós trataremos com mais detalhes esses aspectos. Mais recentemente, o estudo do Bank for International Settlements mostra, né, o peso do dólar no mercado cambial, que é o maior mercado do mundo, com um giro diário de mais de 6 trilhões de dólares. Estes gráficos mostram o peso de cada moeda e as principais pares de moedas transacionadas. O dólar está sempre à frente de todos estes processos.